Olá, alunos do curso de Informática para a Internet. Meu nome é professor Sidney e eu vou estar nesse semestre ministrando para vocês a disciplina de rede de computadores. Vai ser 60 horas. Bom, como eu já falei para vocês, meu nome é Sidney Melo Frazão. Eu sou graduado em licenciatura em Informática pelo próprio IFMA, tenho pós-graduação em Tecnologia de Rede LAN e WAN, fui instrutor de rede de computadores da Cisco Academy, que é uma das maiores empresas de venda de equipamentos. Eles têm um próprio curso de redes lá, onde eles tentam passar para todo mundo a ideia de rede de computadores, a importância de rede de computadores. Então eu fui instrutor dessa academia por algum tempo. Também fui analista de sistemas, da empresa FIEMA, entre outros. Atualmente sou professor no Instituto Federal do Maranhão, lá no campus de Zedoca. Então a gente dá boas-vindas a vocês, esperamos que vocês possam aprender bastante com essa disciplina, que vocês possam compreender a ideia de rede de computadores, a importância de rede de computadores para a nossa vida hoje, já que tudo que nós fazemos hoje, a maioria das coisas está ligada à rede de computadores, não é? Quando você acessa a sua rede social, quando você compra alguma coisa pela internet, quando você faz um pagamento bancário, você está utilizando redes de computadores. Então, rede de computadores é algo muito importante. E é isso que nós vamos tentar demonstrar nessa disciplina. Então, vamos focar na rede. Rede é importante. Apesar do curso ser internet para a web, mas sem rede de computadores, nós não temos internet, nós não temos aplicações rodando na web. Então eu vou começar mostrando o plano de ensino. Qual é a nossa ementa? Nossa ementa é a classificação em componentes de redes, arquiteturas e topologias, meios de transmissão, padrões de comunicação, o modelo de referência OSI e a arquitetura TCP/IP. É o que nós precisamos para com que rede de computadores funcione. O objetivo geral: conhecer a arquitetura de rede de computadores, assim como o modelo de referência OSI e o modelo TCP/IP, a fim de entender sua infraestrutura. Então, é importante a gente conhecer a arquitetura de redes, entender como o modelo OSI faz referência à arquitetura de redes, entender a classificação de redes de computadores, entender realmente a importância que rede de computadores tem para a nossa vida hoje. Então, aqui está a nossa ementa e o nosso objetivo geral. Então, o que é rede de computadores? Quando nós pensamos em rede de computadores, qual é a primeira ideia? A primeira ideia que traz para a gente é o que? A ligação entre computadores. Então, na realidade, rede de computadores é isso. É a interconectividade entre dois ou mais computadores. Na realidade, é a ligação entre esses computadores. É a transferência de dados de um computador para outro. Isso é o conceito. Um conceito mais apurado é o compartilhamento de informações entre computadores. Isso é redes de computadores. Então, um conceito bem plausível de rede de computadores, bem simples de entender, bem fácil, é esse aqui: estruturas físicas, equipamentos e lógicas, programas e protocolos que permitem que dois ou mais computadores possam compartilhar suas informações entre si. Então, esse é o conceito de rede de computadores. São as estruturas físicas, são os programas e os protocolos que vai permitir com que os computadores possam compartilhar suas informações. Mas isso, compartilhamento com segurança, compartilhamento com eficácia. O objetivo primordial de rede de computadores é garantir que todos os recursos disponíveis sejam compartilhados rapidamente, com segurança e de forma confiável. Veja só, o que nós queremos no mundo em que nós vivemos hoje é compartilhar dados, é acessar dados mais rapidamente. Acima de tudo, com segurança. Por quê? Porque nesses dados que nós vamos compartilhar, com certeza estarão sendo enviados nossos dados pessoais. Por exemplo, quando você faz uma compra online, que você coloca o seu cartão de crédito, você não quer que o número do seu cartão, você não quer que as informações do seu cartão de crédito sejam roubadas por algumas pessoas que utilizam a internet e rede de computadores para fazer isso.
Quando você acessa um banco para fazer um pagamento, você não quer que sua senha seja capturada por alguém e possa ser usada. Então, por isso, rede de computadores, além de permitir que sejam compartilhadas informações, tem que permitir isso com segurança. E a forma tem que ser confiável. Ok? Bom, mas rede de computadores é algo genérico. E essas redes de computadores, elas podem ser classificadas. Então, a classificação da rede de computadores, qualquer rede de computador que você pense no mundo, ela vai estar dentro de uma dessas 3 redes que eu vou falar agora. Ok? Então, a primeira é a LAN, que é Local Area Network, rede de área local. Todo mundo já ouviu falar de uma LAN, principalmente com o advento da internet do ano 2000 para cá. As LAN houses ficaram muito famosas, né? Então, o que é uma LAN? Uma LAN é uma pequena rede. É um lugar pequeno onde tem computadores interconectados. Então, um exemplo, um prédio, uma determinada empresa, onde eu tenho vários computadores lá se comunicando um com o outro, né? Acessando a impressora, acessando o servidor. Então, ali eu tenho uma LAN. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de LAN, eu estou falando de uma rede pequena. Então, é uma área local. No laboratório de rede de computadores, onde os computadores estão lá, né, interconectados, ali eu tenho uma LAN, uma rede pequena. A outra rede é uma rede um pouco maior, chamada de MAN, Metropolitan Area Network, ou área de área metropolitana. Ou seja, quando eu tenho uma empresa que ela tem um prédio, um local, ela tem um outro prédio, uma filial, em outro local, dentro da mesma cidade, e quando uma rede da matriz, por exemplo, está se comunicando com a filial, lá eu tenho uma MAN, é uma rede um pouco maior, né? É a ligação de 2 redes numa área um pouco maior, certo? Dentro da mesma cidade. Então eu tenho, por isso que é chamada de rede metropolitana, porque é dentro de uma mesma cidade. Já não é mais uma LAN, já é algo um pouco maior, porém não sai de uma área metropolitana. Então a MAN nada mais é do que uma rede de área metropolitana, uma rede um pouco maior. Dentro desse conceito, eu tenho uma área mais extensa, é chamada WAN. Então, a partir do momento que eu começo a conectar cidades, conectar estados, conectar países, então eu tenho a WAN. Ou seja, é a Wide Area Network, ou a rede de área extensa. Essa rede nada mais é do que a nossa internet. É toda a rede mundial de computadores. Ela está conectada, né? Ou interconectada, conectando os países, conectando os continentes, conectando os estados, as cidades. Aí eu tenho a nossa WAN, que é a nossa rede maior. Então, a partir do momento que eu começo a conectar várias MANs, né, eu tenho a nossa WAN. Então, nós temos a nossa LAN, que é uma rede menor, uma rede local. Nós temos a MAN, que são redes maiores, eu já posso conectar prédios, posso conectar instituições, dentro de uma rede, né, de uma área de extensão maior, porém não ultrapassando os limites da cidade. É uma rede metropolitana. E aí nós temos a grande rede, né, a internet. Nós temos a WAN, que é a nossa área de rede maior. Mas, com o advento da rede sem fio, hoje em dia todo mundo conhece uma rede sem fio. A partir do momento que eu quero conectar meu celular na internet, eu preciso de uma rede sem fio. Então, com o advento da rede sem fio, né, ou conhecida como rede wireless, abriu-se um leque para outras classificações de rede. Mas, na realidade, essas redes elas vão estar dentro dessas 3, porém, elas são sem fio. Então, a primeira que surgiu, né, com o advento da rede sem fio, é a WPAN, que é o Wireless Personal Area Network, né, chamada de rede sem fio de área pessoal. Então, a partir do momento que eu tenho os meus dispositivos pessoais, como celular, como tablet, como notebook, e eu começo a conectar esses dispositivos entre si, os meus próprios dispositivos, então eu tenho uma WPAN, né, uma área pessoal, uma rede sem fio. A partir do momento que eu conecto o meu celular, né, com o notebook, através de Bluetooth, por exemplo, eu tenho uma rede pessoal, chamada WPAN. Dessa mesma forma, eu tenho a WLAN, que é igual à nossa LAN.
A diferença agora é que ela é sem fio. Quando eu começo a colocar um roteador, e esse roteador vai disponibilizar o sinal e eu vou conectar os meus computadores, né, os meus notebooks. Nessa rede eu tenho uma rede pequena, mas uma rede pequena sem fio. Por isso que ela é chamada de WLAN, que é o Wireless Local Area Network, ou a rede sem fio de área local. Da mesma forma que eu tenho a WLAN, eu tenho a nossa WMAN, que é o Wireless Metropolitan Area Network. É a rede sem fio de área metropolitana. Isso é uma rede maior, onde eu vou conectar prédios, vou conectar, né, empresas, mas não vai sair da região da cidade, porque é metropolitana, porém vai ser sem fio. Eu não preciso mais levar um cabo. Não é isso? Através de torres de transmissão. Então, são as nossas WMAN. Da mesma forma que nós temos a WMAN, nós temos a WAN, que é o Wireless Wide Area Network. Área sem fio de área extensa. Ou seja, eu posso conectar países, eu posso conectar agora estados através de rede sem fio, através de satélites principalmente. Então, eu não tenho fio, mas eu tenho uma rede grande, assim como a WAN, só que agora não através de cabos, mas sim através de rede sem fio. Então, na realidade, essas redes elas estão dentro daquelas outras 3 redes que nós falamos agora há pouco, porém elas são sem fio. Por isso, WPAN, WLAN, WMAN e WAN. Esse W é de wireless, ou seja, são as redes sem fio. Ok? Aqui nós temos 2 exemplos. Um exemplo de uma LAN, né, através de um roteador sem fio, ou através de um equipamento chamado switch, ou o hub, né, e eu tenho a nossa MAN, né, que é uma rede local maior, onde eu estou ligando prédios, eu estou ligando empresas, ok? TV a cabo. Então, nós temos a nossa LAN, nós temos a nossa MAN. Um exemplo aqui de cada um. E agora sim, nós vamos falar dos nossos conteúdos, né, o que nós vamos ver realmente em todo esse curso. Então, na unidade 1, os conteúdos vai ser a definição de rede de computadores, a classificação das redes de computadores, as topologias das redes e o modelo de referência OSI. A definição de rede de computadores, nós já até falamos o que é rede de computadores, né? Que é essa ligação, esse compartilhamento de dados entre computadores, né? De forma segura, de forma confiável. Nós vamos ver também a classificação das redes, né? Nós já até falamos sobre que é LAN, WAN e MAN. Vamos falar também das topologias das redes, como essas redes elas são ligadas fisicamente. Isso que é topologia. Como é que eu vou ligar essas redes fisicamente? E o modelo de referência OSI. O modelo de referência OSI é um modelo criado para se entender como esses dados são transmitidos, como é que a rede é ligada, as regras que a rede de computadores tem que seguir para que um dado seja transportado de um computador para outro. Então, os nossos objetivos da unidade 1 é compreender os conceitos iniciais de rede de computadores, compreender as principais classificações de rede de computadores, definir e diferenciar as principais topologias de redes, apresentar diferentes camadas do modelo OSI. Então, o objetivo principal dessa unidade é isso, é compreender os conceitos iniciais de rede de computadores. Ok? Na unidade 2, nós vamos ter os componentes de redes. Quais componentes fazem parte de uma rede? Quais componentes eu tenho que ter para que essa rede funcione? Qual o objetivo de cada componente desse na rede? Ok? Também vamos ver os meios físicos de transmissão. Através de que eu posso transportar esses dados? Através de cabo? Através de ondas eletromagnéticas? Né? Através de luz? Vamos entender o que cada um desses tipos de meios físicos fazem, ou como eles fazem para transportar esses dados. Isso nós vamos verificar nos tipos de meios físicos de transmissão. Então, como é que isso é transmitido? Através de quê? De ondas? Através de pulsos elétricos? Através de pulsos luminosos? O objetivo dessa unidade é o quê? Apresentar os principais componentes de uma rede. Nós vamos entender quais são esses principais componentes para que uma rede funcione. Apresentar as normas de utilização dos meios físicos guiados. Né? Então, como é que esses meios físicos conseguem transportar esses dados?
Quais são as normas que eles têm que seguir para que possam transportar esses dados? Compreender as características dos principais meios físicos guiados. Compreender como é que cada meio físico desse lida com cada dado, né? Já que esses meios físicos são diferentes. Então, esse é o conteúdo e os objetivos da nossa unidade 2. Da unidade 3, nós vamos falar dos tipos de meios físicos não guiados. Os tipos de meio físico não guiados são os tipos de meio físico sem fio, né? Os tipos de meio físico guiados da unidade 2 são os com fios ou com cabos. Já o da unidade 3 é simplesmente rede sem fio. E a padronização das redes de computadores, né? O objetivo são compreender as características das diferentes formas de comunicação sem fio. Vamos entender como é que a rede wireless funciona, como é que as ondas eletromagnéticas levam esses dados, como é que a rede de satélite funciona, como é que a rede a laser funciona. Todas essas são redes sem fio. Apresentar as entidades responsáveis por padronizar as redes. Nós vamos ver que para que rede de computadores exista é necessário regras e que essas regras sejam padronizadas. Então existem algumas instituições mundiais responsáveis por padronizar isso. Um exemplo é a I3E e a IETF, né? A I3E ela é o Instituto de Engenharia Internacional, né? Então ela tem várias padronizações com relação à rede de computadores. Nós vamos focar nas padronizações mais importantes dessas redes, né? Então, isso é o conteúdo da unidade 3. Unindo a unidade 1 com a unidade 2 e a unidade 3, nós vamos ter uma noção geral de rede de computadores, da sua importância, como rede de computadores vai transportar esses dados, como rede de computadores vai fazer com que os nossos dados cheguem a um determinado local com segurança. Ok? Então, esses são os nossos conteúdos e os nossos objetivos para essa disciplina que vai iniciar. Os procedimentos de ensino. A disciplina ocorrerá através do AVA, né, nosso ambiente virtual de aprendizagem, sendo disponibilizados os slides contendo os assuntos abordados. Então, também será disponibilizado o fascículo impresso, né? Quaisquer dúvidas podem ser postadas no ambiente e nós estaremos lá para tirar essas dúvidas. Então, a disciplina vai ser no ambiente virtual, claro, né, através dos nossos slides, através dos nossos vídeos, através dos materiais complementares e também através do fascículo impresso. Avaliação. Bom, o sistema de avaliação, todos já conhecem, vai ser o conjunto de atividades no AVA, peso 3, então lá vão ter 3 atividades. Para cada, né, conjunto, né, para cada unidade, nós vamos ter uma avaliação, né? Então, essas 3 avaliações vão ter peso 3. Vamos ter avaliação regular, que vai ter peso 7. E vamos ter também o simulado, que vai valer 1 ponto extra na nota final da disciplina, quando o estudante alcançar a nota igual ou superior a 7 no simulado. Então, vocês vão ter 3 atividades no ambiente, a avaliação regular e mais o simulado, ok? Com 1 ponto extra. A nossa avaliação, nossas atividades, né, avaliativas, vai ser o fórum avaliativo da unidade 1, vai ser uma atividade de envio de arquivo único na unidade 2 e vai ser um questionário online na unidade 3, e isso com peso 7, e mais a nossa avaliação regular com peso 7. Perdão, o fórum, a atividade de arquivo único e o questionário online vai ter peso 3, e a nossa avaliação regular, peso 7. Ok? Fórum, atividade e questionário, peso 3. Avaliação regular, peso 7. Os nossos recursos. Computador, o datashow, as videoaulas, os links da internet e o nosso material impresso. Esses os nossos recursos para a nossa disciplina de redes de computadores. As nossas referências. Temos algumas, né? O livro Rede de Computadores do Amaral, né? Do Amaral e do Forza. Nós temos aqui um guia prático, né, de rede de computadores pelo Morimoto, foi feito. Nós temos também o guia completo de cabeamento de redes, né, pelo Pinheiro. Nós temos o guia definitivo de Ethernet, feito pelo Spurgeon, né.
O livro muito bom do Tannenbaum, Rede de Computadores, dá uma noção bem grande, né? E nós temos também o curso completo de Rede de Computadores pelo Torres, né? Então são referências, livros importantes, materiais importantes para a Rede de Computadores que vão auxiliar aí o nosso estudo dessa disciplina. Também nós temos mais um link disponível do Senac, onde está falando sobre normas e padrões, e também um link da PUC de Minas sobre cabeamento de redes. A nossa atividade diagnóstica. Que atividade vai ser essa? O objetivo dela é ajudar o aluno a compreender a temática de redes de computadores, né? Os conceitos e as vantagens de rede de computadores. É entender realmente qual a importância de rede de computadores, os seus conceitos, a importância de rede de computadores para a nossa vida. Vai ter um vídeo, né, Rede de Computadores e Internet, que vai abordar a criação da internet e a importância para a nossa vida, né? Após o vídeo, os alunos serão divididos em grupos de no máximo 5 pessoas, deverão fazer um resumo sobre o que assistiram, né? Então, vocês vão fazer um resumo sobre o que assistiram. Para finalizar, os alunos irão debater sobre a importância que a rede de computadores e a internet têm para os dias atuais, tanto os pontos positivos e negativos. Então, vamos lá. Nossa atividade diagnóstica é o quê? Vão assistir o vídeo, Rede de Computadores, vão ser divididos em grupos e vão fazer um resumo sobre esse vídeo. Nesse resumo, vocês vão colocar a importância, né, de rede de computadores em nossa vida, né? O que rede de computadores trouxe, o que a internet trouxe, né? Isso, no final, vocês vão fazer um debate sobre isso, né? Um debate sobre os pontos positivos. Será que rede de computadores é bom? Ele trouxe isso para a gente? Ele trouxe aquilo para a gente? Não, rede de computadores, apesar das vantagens, mas trouxe esses pontos negativos e etc. Então, no final, vão debater sobre esse tema. Bom, gente, então o nosso curso é isso. Eu espero que todos nós possamos aprender bastante, possamos nos dedicar com afinco para esse curso. Rede de computadores é importante, é algo que vocês vão gostar muito, vão entender realmente como a internet funciona, vão entender como os dispositivos móveis funcionam. Então, é isso aí. Vamos focar no estudo e até a próxima.